Olá, bem-vindo de volta, meus amigos. E hoje nós vamos entrar num território que eu não costumo explorar muito, que é a fanfic. O quê? O Lorde vai falar de fanfic, sim, no episódio de hoje. Depois de uma rápida conversa ali no Discord, decidi tentar uma coisa um pouquinho diferente e vamos fazer fanfic aqui, você e eu. Me ajudem, caso você tenha uma ideia ou uma opinião, comente também, fale alguma coisa. E para escolher como molde, eu decidi botar no nível hard. E nós vamos tentar transformar o Star Wars da trilogia da Disney em algo legal. Não vai ser fácil, nossa, nós vamos estar subindo uma montanha para fazer isso aqui, uma montanha que deve ser o Everest. E por que eu tive essa ideia? E da onde eu simplesmente decidi fazer uma fanfic imediata e tentar mudar um negócio? Primeiro, quando eu fiz o vídeo do Top 5, eu fiz uma história alternativa pro Indiana Jones. Eu achei legal, eu gostei de fazer isso. E uma história alternativa, por que não do Star Wars? Onde eles tinham uma franquia que tem um valor absurdo, tava com tudo pra dar certo. E eles transformaram isso, no contrário de ouro, numa coisa sem valor. Aliás, às vezes reduziu o valor da franquia em geral. E por quê? Como, aonde que no caminho eles erraram para chegar no nível que foi a trilogia atual do Star Wars? Como eles deram um tiro no próprio pé? Por que isso? Por quê? E aí eu pensei, será que é por causa dos personagens? Será que é por causa da história? E eu cheguei a algumas conclusões. Existem alguns erros que ficou um pouco forçado a história e que não é difícil mudar. O problema maior da história é o foco na Rey. A Rey é uma Mary Sue. O que é uma Mary Sue? É alguém que tem tudo de mão beijada, as coisas simplesmente funcionam. Ela tem um conhecimento que é impossível ela ter, como se ela tivesse visto os filmes anteriores. Tipo, nada de errado nunca acontece, ela também não faz nada de errado a história inteira. E a única vez que ela errou é porque ela achou que matou o Chewie, mas na verdade não matou. E ela, tipo, é indestrutível e super fodona, e qualquer desafio pra ela é ridículo, mesmo com zero de treinamento. É o tipo de personagem mais chato e insuportável que pode existir. E o poder dela é simplesmente absurdo. Tipo, o filme inteiro é só dela. E isso estraga os outros personagens e a história por geral. Por isso, tem que dar uma nerfada, baixar um pouco essa personagem. Um erro muito grande foi ter transformado o Finn, que era uma das histórias que poderia ter mais potencial, em um alívio cômico. E cara, não, Star Wars e alívio cômico não funciona bem. A gente já teve um exemplo disso em outro lugar. Me recuso a falar sobre essa criatura de pesadelos, mas alívio cômico em Star Wars não é necessário. Não precisa. Se tu quiser, tu pode fazer uma piadinha aqui e ali, mas não em todo o filme. Muito menos menosprezar um dos personagens principais que tinha mais potencial. Outra coisa que eu achei meio chata foi tentar focar e fazer cenas tipo absurdamente caras de computação gráfica para tentar empurrar produto. Isso é Disney, né? Vai ter, tem que ter um pedaço aqui ali porque eles querem ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas foi um pouco exagerado. Também dá para reduzir isso aí. E aquele objetivo deles de destruir o passado. Vamos matar todo mundo, acabar com tudo que já foi feito, porque o passado não serve para nada. Sendo que eles estão fazendo aqui um filme
que é baseado num filme de 1977 e meio que plágio da história, quase que tintim por tintim. Então tem que se decidir. Se tu quer usar o passado, tu tem que fazer algo para as pessoas que gostam daquilo. Tu não pode simplesmente dizer que tudo no passado é errado, tudo tem que ser queimado e destruído, que agora a gente sabe melhor. E sim, tu tem que valorizar e dar um final adequado e uma homenagem para aquelas coisas, porque senão os fãs daquela parte original, que é quem tá vendo ver o teu filme agora, porque o teu filme é baseado naquilo ali, vão odiar o negócio. Tu pode transformar um novo grupo, tu pode começar novos atores, tu pode, até deve fazer novas histórias, mas tu não pode pisar nas antigas. Elas têm que servir como a base, não como descarte. E, claro, um erro que aí vai ser muito difícil eu corrigir, porque a gente está aqui trabalhando com uma história que é fácil de falar, mas numa produção de filme existem vários interesses, existem várias pessoas que querem botar as suas ideias, e existem várias hierarquias, e no fim a história em si não teve um plano lógico ou uma conclusão. Cada diretor tinha uma pegada diferente, não tinha uma visão geral, o que não tem desculpa fazer isso, porque uma franquia desse tamanho, com a verba que eles tiveram tempo para sentar, conversar, estabelecer uma linha raciocínio lógico e fazer aquilo em base numa história total, onde cada um dos filmes vai adicionar e acrescentar ao anterior. Para nós vai ser mais fácil. Em um filme de milhões de dólares é mais difícil, porque é muito cacique, muito dinheiro envolvido. Então cada um vai querer botar a sua ideia, às vezes uma ideia extremamente idiota, como aquela do último. De algum jeito o Palpatine voltou, porque um cara queria que o Palpatine voltasse. Ele estava numa posição de poder. Se eu não me engano, foi o Dave Filoni que teve essa ideia idiota, e ele enfiou o Palpatine ali sem motivo nenhum. Desnecessário, totalmente desnecessário. Ok. Voltando ao assunto, nós vamos trabalhar tentando arrumar esses problemas e tentando avaliar o que faz algo ser o Star Wars. O Star Wars é uma história de heróis de origem totalmente diferente. Uma princesa, um contrabandista e um garoto da fazenda se juntam para conseguir destruir a coisa mais maléfica na galáxia. É uma luta do bem contra o mal, e cada episódio adiciona coisas novas, mundos novos, naves diferentes, androides diferentes, coisas diferentes. Então, se tu quer botar brinquedos e product placement, quer fazer produtos para vender, tu vai ter tua oportunidade aqui. Vai ter coisas novas, vai ter coisas legais. E vai ter coisa para vender, sem precisar estragar tudo e sem precisar transformar isso numa propaganda. E claro, tem a questão da força, dos Jedi, do Sith, o balanço e tudo mais, que a força é uma coisa mística e misteriosa, é inspiração no Continuum Transfunctioner do cara Cadê Meu Carro, que é um artefato que o poder é apenas sobrepujado pelo seu mistério. Bem, um filme muito mais famoso e conhecido, não precisa explicar o que é o Continuum Transfunctioner pra ti, tu já deve saber muito bem, mas o importante é que a força tem que ser algo misterioso, meio que mítico, não uma ferramenta que tu pode usar a hora que tu quiser, e sim uma coisa mágica, uma coisa muito poderosa, mas que deve ser usada com moderação, senão ela vai virar o que a gente chama de MacGuffin. O que é um MacGuffin? É uma coisa que você resolve todos os problemas a qualquer hora, na hora que tu quiser, simplesmente porque eu usei a força. Cara, que desculpa esfarrapada, não é legal, não pode solucionar todos os teus problemas em qualquer momento, tem que ser algo usado bem em situações específicas. Muito bem,
Ok, temos a base para o que a gente vai trabalhar aqui. E vamos começar então pelo primeiro filme da trilogia. Uma coisa, eu não vou mudar o conceito geral ou os eventos que aconteceram no filme. Eu apenas vou fazer sutis modificações às atitudes de alguns personagens e alguns eventos. E isso talvez vai trazer uma modificação maior na história no final. O que nós temos nesse primeiro filme são uma tríade de 3 personagens. Óbvio que é uma tríade de 3, né? Tudo bem, desculpa mal, pleonasmo. Nós temos 3 personagens principais. Star Wars original tinha 3 personagens originais, então é algo facilmente reconhecido e é algo que dá para trabalhar de uma forma legal. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos ter esses 3, o Finn, o Poe e a Rey. Esses são os 3 novos personagens, os 3 novos heróis do universo. Primeira coisa que eu começaria um pouco diferente eu não contaria tanto a história da Rey agora, eu colocaria a história dela no início do próximo filme para te conhecer mais ela e deixar ela no momento um pouco desconhecida. Eu iniciaria a história com o Poe e o Finn. No caso, o Poe, o piloto, iria estar conversando com um grupo de rebeldes em uma base avançada e eles estavam investigando uma nova ameaça chamada a Primeira Ordem. O que é essa Primeira Ordem? Nós não sabemos, é desconhecido, mas é uma ameaça. O universo em si está agora na Nova República. E eles querem empurrar que a Nova República era incompetente e fraca. Tudo bem. O Poe, então, vai ali estar junto com agentes da inteligência dessa Nova República e eles estão fazendo a parte de reconhecimento, tentando descobrir o que é essa ameaça que alguns agentes de espionagem conseguiram trazer. E o Finn vai representar a Nova Ordem. Como assim? Nós vamos ver essa Nova Ordem descobrindo essa base da Nova República, investigando eles, e eles vão mandar uma força de ataque para lá. Tu vai ver que o uniforme representa as forças imperiais. O oficial vai estar vestido do mesmo jeito que o oficial imperial e o Finn vai colocar e se aparamentar do mesmo jeito que um Stormtrooper. E quando eles vão receber a ordem para ir para esse local, eles vão receber a ordem do oficial de botar as armas para matar. Lembre-se do primeiro filme, que eles colocaram as armas para stunar, para paralisar ali, para apenas atordoar a princesa quando eles estavam capturando ela. O objetivo não era matar, era paralisar ela. Então a gente sabe que no Star Wars as armas de energia tem 2 modos, o modo de atordoar e o modo de matar. Eles estavam aqui com as armas em modo de atordoar e agora eles vão botar em modo para matar. Nesse momento o Finn hesita, ele não fala uma palavra, mas quando ele vai botar a arma para matar, ele olha para o sensorzinho da arma, ele treme um pouquinho a mão, ele fica uns 2 segundos olhando para aquilo e de repente, como ele vê que todo mundo já botou a arma, ele bota dele também. Mas aqui é o interessante, ele hesitou, ele tem uma coisa contra matar, ele não sabe o que é. Ele não sabe dizer, ele foi treinado como um soldado, essa é a primeira missão dele aqui, pode dizer que sim, porque até então a Primeira Ordem e a Nova República não tinham se enfrentado, ninguém sabe o que está acontecendo, é uma coisa que tu vai descobrir junto com os personagens. Você, a audiência,
tá entrando nesse mundo com o mesmo conhecimento e a visão que os personagens estão. Então, conforme eles vão descobrindo novas coisas, você também vai descobrir, o que faz com que toda a jornada fique mais interessante. Muito bem, aí acontece aquele ataque no posto avançado. Corre praticamente igual no filme, só que agora o Finn, com aquela arma para matar, ele vê um soldado da Nova República fugindo e ele aponta para ele pensa um pouquinho, aponta para a perna e atira na perna, e o soldado da Nova República cai no chão ferido, e de repente um outro colega do Finn vai lá e descarrega a arma nesse colega ferido e faz o sangue daquele que caiu no chão escorrer, ou estourar, na verdade, no fim. E aí ele começa a ficar em choque ali com aquilo, porque, querendo ou não, uma pessoa que estava fugindo inocente morreu por culpa dele. É a primeira vez que ele participou indiretamente da morte de alguém. Ele ficou em choque com aquilo. E aquele soldado que matou essa pessoa no chão recebe um tiro de outro ponto ali naquela troca de tiro e acaba morrendo também. Então o Finn vê que a guerra, a morte, a devastação ali é algo horrível, algo que ele não quer. Ele entra em choque, igual acontece no filme. Não porque o coleguinha dele morreu e botou a mão ensanguentada no rosto, não, nada disso, mas sim porque ele foi responsável por uma morte. Ele tá vendo a morte, tá vendo o conflito, o treinamento que ele teve ali não preparou ele para isso, ou ele simplesmente não quer isso, ele nunca quis isso, ele estava sendo meio que forçado a fazer isso, e nesse momento ele decide jogar o capacete para longe, jogar a arma num canto e fugir dali, e ele tenta escapar, e ele escuta um pedido de ajuda. O pedido de ajuda é de um ferido, um piloto, que a nave foi destruída naquele conflito, e esse piloto é o Paul, acho que é Paul o nome dele, se não for eu vou chamar ele de Paul porque é mais legal, e ele encontra esse cara, e ele tá com a perna ferida e alguns machucados, e o Finn, então, quando eles se encontram, o piloto fica desesperado. O Finn fala: calma, eu não vou te machucar, eu vou te levar para segurança, eu prometo, eu não vou, aí o Paul pergunta: você é dessa nova ordem? E ele diz: não sou. E o Paul olha nos olhos dele e vê verdade, então ele confia nele, ele ajuda o Paul a levantar e eles começam a escapar. Eles escapam dali até um local onde tem um veículo de transporte. O Paul é piloto, ele liga o veículo e eles conseguem escapar dali em segurança. Mas para onde eles vão? Qual é o local? Para que lugar que eles vão escapar? Pode ser que o veículo, como ali no filme era uma nave, então eles vão fugir para outro planeta, porém é uma nave que não tem autonomia para chegar em longa distância, então eles vão precisar parar urgentemente. Eles param então num planeta, um planeta selvagem e meio que autônomo, e esse planeta é responsável por um bando no caso de operações de desmanche. Então eles estão ali num planeta cheio de bandidos, um planeta de pessoas que vivem a vida de pagamento a pagamento, e ali o Finn tem que achar ajuda pro Paul, que está sangrando e ferido. Ele vai procurar equipamento médico ou um droide médico, até acho mais interessante, porque no caso, no universo do Star Wars, existem droids, a gente viu em vários pontos, então ele vai lá procurar ajuda. Nesse momento, ele é atacado, porque ele não é dali, ele tá com esse uniforme estranho, ele é atacado pelo pessoal que tá ali, e aí a Rey aparece para ajudar. Por que ela faz isso?
porque ela também já mostrou no filme que ela sofre na mão desses caras, ou vai mostrar depois, não tem problema, mas é aquele pessoal que paga mal pra ela, que rouba as coisas dela, que tenta enganar ela, então ela fica com ódio desse pessoal aqui, e nesse momento é vingança pessoal. Ela não age só pra ajudar ele, ela age por vingança. Detalhe: o Finn não tem que apanhar que nem um palhaço, como acontece no filme. Ele luta também, ele é um soldado, em defesa no mano a mano, ele consegue se dar bem, mas eram muitos, então ele acaba apanhando pelas costas, e nesse momento é que ela chega e faz a mesma coisa. Ela bate nas costas do bandido, e os dois juntos conseguem derrubar esse grupo de vilões que acaba se afastando. Muito bem, agora que os dois estão juntos, ele explica a situação. A Rey fala que vai ajudar se o pagamento for bom. Não sei se tu tá entendendo aqui o conceito, mas cada um deles são personagens meio que representando o que era o original. A Rey representa o Han Solo, o piloto que está ferido e que precisa de ajuda representa a Leia, e o Finn representa o Luke. Eles são meio que uma representação, claro, numa história diferente, com um background, assim, com fundos diferentes, cada um veio, mas o conceito de personalidade é o mesmo. O Paul tem contato com a rebelião. A Rey é uma pessoa simples de um mundo simples que está buscando uma vida melhor e aventura. E o Finn é alguém que viu a luz e quer sair dessa ordem que ele foi criado. No caso, diferente do Luke, mas como eu disse, tem que dar uma diferença aqui no negócio. E quando eles chegam na nave do Paul, eles conseguem ali retirar as peças da nave. A Rey vende essas peças e com parte do lucro eles pagam o tratamento médico e agora o Paul fica estabilizado. Ainda assim eles precisam fugir. A Rey sabe que tem uma nave capaz de sair do planeta, mas ela pertence a um chefe local do crime, o mesmo chefe que enfrentou eles antes, e ela queria vingança contra ele por ele ter explorado ela vários anos. Ela diz: essa nave com todas as peças que eu já vendi para ele por preço menor deveria ser minha. Então, eles vão lá para tentar roubar uma nave do hangar. E aí sim, nesse hangar, um local de prestígio para aquele chefe do crime, eles identificam a Millennium Falcon. Como a Millennium Falcon parou ali, tu vai ver mais tarde. No caso, o chefe do crime comprou num leilão, porque o Han Solo deu um upgrade na nave dele, e ele vai ter uma nave melhor, não uma nave pior, não um cara falido sem nada, e sim, ele vai, depois que ele virou herói ali, no caso da rebelião antiga, ele vai dar um upgrade. A Millennium Falcon era útil e tal, mas é uma nave já meio desatualizada, e ele acabou vendendo. Ele é no caso, um contrabandista, cara. Por que ele ia ficar com uma nave de carga agora que ele é rico? Então ele vendeu. E essa nave, que tem um valor histórico, foi comprado por esse chefe do crime, porque ela era meio que uma lenda pro pessoal do crime. Então é meio que uma coisa de prestígio pra ele. Tipo, ele já tem tanto dinheiro que não precisa mais disso aí. E aí eles conseguem roubar essa nave, e essa nave icônica, tu sabe, né, Star Wars tem que ter a Millennium Falcon, todo o pessoal antigo vai ter o negócio, eles queriam botar isso aí, então tudo bem, digamos apenas que ela foi comprada por um sindicato criminal, um dono ali de uma máfia, e agora os nossos heróis têm uma nave e estão fugindo. E para onde eles vão? O Paul diz: eu sei para onde. Eles vão para uma base da Nova República, aonde está a General Leia Organa. No caso, general não, porque não está mais em guerra. Como é que se fala? O pessoal é ministra Leia Organa? Tipo, é um senado imperial, então pode ser ministra.
ela é uma entidade civil que também está aqui coordenando e organizando a pesquisa sobre essa primeira ordem. Quem são eles, de onde eles estão vindo, e quando eles chegam aqui, o Han Solo aparece também. Para quê? Para ter essa cena bonita de união entre eles, porque, né, é legal, é massa, e também porque ele detectou o pedido de ajuda da nave dele. Quando eles fugiram e fizeram ali uma ligação rápida na nave, meio que eles ativaram sem querer um transponder de energia. Observe que em nenhum momento ninguém magicamente sabe como a nave funciona, ninguém repara a nave com a mente, ninguém sabe todos os funcionamentos da nave, fala uma pseudociência ali na nave, que nem no filme original, que a Rey simplesmente sabe arrumar a nave. Da onde ela aprendeu mecânica dessa nave específica, porque não faz sentido nenhum. Ok. Eles chegam aqui fugindo dos piratas, não da primeira ordem em si, e agora eles estão em segurança. E aqui começa então a história, porque tu entende que o Luke, o Rey, no caso o Han Solo e a Leia conversam, e eles contam mais ou menos que o filho deles está perdido, não claro para os nossos heróis, isso é uma conversa entre os dois, e que ele não foi achado ainda. O Han Solo está procurando por ele, o Luke está procurando por ele, e a Leia está preocupada com o que está acontecendo com o filho deles, mas tu não sabe ainda o que houve, tu não sabe a história, tu simplesmente sabe que ele desapareceu e que eles estão procurando a galáxia inteira aonde ele foi. Ok, entendemos a premissa. A galáxia agora que teve a nova república está tomada por sindicatos criminais, bandidos em vários lugares, que têm naves, poder, influência e dinheiro e que se aproveitaram do vácuo. Tudo bem, deu para entender essa parte. E tu sabe que existe uma ameaça que eles conhecem muito pouco, chamada Primeira Ordem. E tu sabe que a Leia e o Han Solo tiveram um filho, e esse filho está atualmente desaparecido. Beleza, até aí tudo bem. E agora a Leia vai investigar o que eles trouxeram de bagagem, vai ver o Finn e a... como é que é o nome dela mesmo? Meu Deus, eu falei até agora. A Rey. Me escapou de tão pouco interesse que eu tenho mais no Star Wars. E ela vai ver que eles vieram aqui e que eles ajudaram o piloto da rebelião sem pedir nada em troca. E o Finn vai ficar super, no caso, ela vai ficar super desconfiada do Finn, porque ele participava dessa nova ordem e ele tá vestido de Stormtrooper. Então ela vai perguntar para ele o que é essa nova ordem. E aí o Finn vai explicar. A nova ordem, na verdade, é um grupo que está tentando recriar o Império, e esse grupo tem como líder um Lord Sith. Nesse momento de choque, todo mundo fica assustado, porque é uma ameaça super significativa. Eles estão tentando retomar o Império, e eles possuem um Lord Sith. Quem será? O Darth Vader morreu, o Palpatine morreu. Quem é essa nova ameaça? A Leia sente uma coisa, um penar, uma dor no coração, porque ela sabe que o filho dela está envolvido nisso aí. Ela sabe que o filho dela foi tentado pro lado negro. Ela tem poder psíquico, no caso ela é Jedi, então ela tem esses feelings. E no momento ali na base, todo mundo desconfia do Finn, todo mundo acha que ele é perigoso, que ele pode ser um espião, mas a Leia é um Jedi e ela sente no Finn verdade, bondade, e que ele não quer fazer parte daquela coisa ruim. Então
ela, como um sinal de confiança, dá a ele um sabre de luz. O quê? Um sabre de luz? Sim, uma arma de defesa, uma arma de alto valor, porque ela sente no fim a força, ela sente uma energia boa, uma energia que ele jamais deixaria algo de ruim acontecer para seus amigos e que ele quer o que é certo. Ele sabe pouco, porque ele fala que ele foi treinado, mesma história do filme, que ele foi treinado desde criança como um soldado para essa nova ordem. A única coisa que ele conhece é os campos de treinamento e os códigos de obediência, mas ele nunca gostou desse fato de matar pessoas e coisas assim. Ele aprendeu que eles sequestram pessoas para levar para lá e eles criam as crianças como novos soldados. Ele sempre achou que ele estava fazendo algo errado, mas ele nunca soube nada diferente. E no momento que ele foi mandado matar, ele não conseguiu e ele decidiu fugir disso aí. E ele quer ajudar pessoas, mostrando que ele tem uma bondade incrível. A Leia também sente na Rey uma certa bondade. Se tu quer que eles não deem o sabre de luz aqui, não tem problema. Temos outra missão para eles que pode resolver esse negócio do sabre de luz, porque um deles vai ter que pegar um sabre de luz mais cedo ou mais tarde. A Leia, então, confiando nele, vendo que ele e o Paul viraram amigos ali, e o Paul é o único que confia nele, ela decide enviá-los em outra missão, uma missão para achar o seu filho perdido, que ela acha que está num caminho de escuridão, e ela envia então o nosso grupo de heróis para achar o Kylo Ren. E eles acabam encontrando num local onde eles acham o sabre de luz do Kylo Ren abandonado, jogado fora. E é meio que uma armadilha. No momento que eles acham, eles são enfrentados por soldados da Primeira Ordem a mando do Kylo Ren. E no caso aqui eu botei um grupo dos antigos rebeldes, porque eu acho eles legais, mas depois de um conflito entre o Kylo Ren, que ele veio para matar, na verdade, a família dele. O quê? Como assim? Vou explicar de um jeito mais fácil. A Leia manda eles procurar o Kylo Ren em um local onde ela acha que recebeu um pedido dele de ajuda, porque ela tem muitos compromissos agora, e com essa nova informação ela precisa preparar a nova república para defender. Ela ama o filho dela, ela ama a família, mas o dever dela, como no caso protetora e como líder da nova república, não tipo a chanceler com todo o poder na mão, mas ela precisa levar esses dados e essa informação para que eles estejam preparados para o que vai vir. Então ela precisa enviar alguém, e ela envia o Finn, a Rey e o Paul para essa missão. E durante essa missão eles são atacados, mas felizmente eles conseguem escapar. Ou no caso, as forças da Nova República vêm lá para ajudar e o Kylo Ren recua porque ele vê que ele está em menor número. Tem vários jeitos que tu pode levar essa história, independente. Eles descobrem que o Kylo Ren, na verdade, está agindo com mando do Senhor Sombrio, com um Lord Sith. Tem vários, como eu disse, tem vários jeitos que tu pode fazer isso aí. Independente, eles têm que se enfrentar no mano a mano. O Finn tem que decidir acabar lutando de forma agressiva, mas não consegue. E a Rey pega o sabre de luz e ela sim consegue de forma agressiva lutar contra o Kylo Ren. Claro, não vencer disparadamente, mas ela usa o ódio e a raiva que ela tem dele, porque ele tá ali para matar o Finn. Então, tipo, querendo ou não, eles estão junto nessa. E ela luta com ódio, e o Kylo vê ódio nos olhos dela, e ele começa a conversar o veneninho do lado sombrio para ela. Importante isso aqui,
pra te depois entender, porque tem que ter um veneninho do lado sombrio na Rey. Ela e o Finn são sensíveis à força e agora ela está influenciada um pouquinho pelo lado sombrio, mas ela tá lutando para defender aqueles que ela ama. Ia dar uma cena de luta, ia dar uma cena que a República não é completamente inútil e tem forças militares, e a nova ordem está esperando, a primeira ordem no caso, está esperando um momento certo para atacar essa república, porque bater de frente eles não vão conseguir, eles precisam fazer um plano para enfrentá-los. Então, eles não ficaram sem fazer nada todo esse tempo e eles têm uma capacidade de se defender. Por isso a primeira ordem estava tentando decapitar a liderança. O Kyle esperava que a Leia viesse para matar ela, porque em parte esse é o caminho dele pro lado sombrio, é matar a própria família. E com isso ele recebeu promessas que ele ia ficar o mais forte de todos os senhores Sith e ele iria governar a galáxia. Então na cabeça dele faz sentido, porque ele foi envenenado pelo lado sombrio. Mas ok, aprendemos aqui que os três heróis agora têm uma cooperação e coordenação juntos. Aprendemos aqui que o Kylo Ren é do mal e que o Finn não conseguiu enfrentar ele porque ele não tem treinamento nenhum, e que a Rey tem um ódio e um egoísmo dentro dela que pode ser o caminho do lado sombrio. Temos isso aí, mas mesmo tendo esse ódio e egoísmo, ela tem um amor e um carinho por esses amigos dela, que foram as únicas pessoas que ficaram do lado dela a vida inteira. Então ela tem um certo contato com eles, mas não é assim ainda muito expressivo, e vai crescer cada vez mais conforme a história vai continuando. Beleza? Agora, depois de ter enfrentado Kylo Ren com os reforços da Velha República, aparece também o Han Solo. E o Han Solo ajuda e conversa com eles e convida eles para mais uma missão. O objetivo agora é achar o Luke. O Luke estava procurando e vasculhando a galáxia pelo Kylo Ren. E agora que eles o encontraram, eles vão precisar do Luke para ajudá-lo a sair do lado sombrio. Aqui tu vê o Han Solo tentando buscar o filho dele, tentando trazer ele para a luz. Não tem problema, porque ele é o pai dele, né? Óbvio, ele vai ter um carinho pelo filho, mas ele sabe que agora que ele virou um Sith, ele vai precisar da única pessoa que conseguiu convencer um Sith a se redimir, o Luke. Até porque tu veio pra cá pra ver os três heróis do Star Wars e ter os três reunidos de novo. Ia ser lindo. Então, no 2... termina com eles ativando um comunicador e chamando o Luke, perguntando onde é que ele tá, e o Luke fala pra vir buscá-lo. E agora termina o filme com os três novos heróis, junto com o Chewie, junto com o Han Solo, indo buscar o Luke, enquanto a Leia está tentando preparar a República para uma nova ameaça. E agora, no segundo episódio, essa nova ameaça vai aparecer. Como assim? O que acontece? Eu quero saber. Muito bem, eu não vou deixar você esperando. O segundo pode ser chamado Uma Nova Ordem. Ia ser legal, ia ser bonito, ou pode manter o mesmo nome, O Último Jedi, porque eles vão acabar achando o Luke. E eles acham o Luke finalmente. O Luke estava procurando o Kylo Ren, só que ele não conseguia de jeito nenhum identificar ele usando a força. Ele vasculhou o universo e ele prometeu para os pais dele que ele iria achá-lo de novo. Como Kylo Ren se corrompeu, pode contar a história nesse filme. Aliás, deveria começar com como ele se corrompeu. O Kylo Ren estava recebendo sonhos, mensagens
de alguém misterioso, e o Luke começou a ver imagens e premonições do Kyle matando os outros aprendizes de Jedi e fugindo, mas o Luke não acreditou nessas visões e ele não conseguiu parar o seu neto, no caso neto não, né, o que, sobrinha, porque era a irmã dele, tá, independente. Ele não conseguiu enfrentá-lo e ele tentou convencê-lo a seguir o caminho do bem, só que o Kyle nunca era o melhor. Ele, vamos dizer que ele tem um complexo de inferioridade. Os outros alunos eram melhor que ele, os outros alunos aprendiam mais rápido que ele. Ele não conseguia aprender direito à força, enquanto os outros já tinham um domínio maior. E aquele veneno que ficava falando no ouvido dele prometeu a ele poder, e quando Kyle testou esse poder, ele sentiu uma facilidade, e essa facilidade em ganhar poder rápido fez ele querer mais poder, até o momento que ele matou um colega, um outro padawan, e no matar esse outro colega, ele sentiu um poder imenso, e agora ele começou a massacrar os outros alunos em um momento que o Luke não estava, e quando o Luke voltou, todos ali tinham morrido, o Kylo Ren sumiu e ele falhou em trazer ele para a luz, ele falhou em proteger os seus estudantes, por isso ele decidiu buscar o Kylo Ren, só que ele prometeu trazê-lo para a justiça e não matá-lo. Importante para mais tarde. Isso é, tu quer que ele fale? Beleza. Tu quer que ele tenha falhado ali em reconstruir os Jedi? Tudo bem. Tu quer que ele seja o último Jedi? Tudo bem também. Só que agora o Luke tem 2 novos aprendizes. Ele tem o Finn com um sabre de luz que a Leia deu para ele, e ele tem a Rey com o sabre de luz que era antigamente do Kylo Ren. Ele não quer treinar eles. Inicialmente ele vai ter um certo receio, porque ele sente ele como uma falha como mestre. Só que aí ele... e outra coisa, eles também estão buscando o templo original do Jedi. Tu quer que eles achem um templo original do Jedi com livros e conhecimento sobre o caminho da força? Legal isso aí, não é ruim, é uma história legal. E agora eles vão buscar isso juntos, porque o Luke teve uma visão que ele precisa achar esse lugar para trazer a paz e a harmonia para a galáxia, e não mais ele iria ignorar as suas visões. Então, conforme eles foram procurando esse novo templo para o Jedi, ele começou a treinar o Finn e a Rey, e com isso ele começou a sentir a bondade nos dois, só que ele estava um pouco receoso ainda, mas ele vai se abrindo no caminho. Eles acham o templo original dos Jedi, eles conseguem entrar lá, eles fazem um movimento, o Luke tenta levantar, digamos, uma pedra ou abrir um portão, mas ele não consegue. Por mais força que ele tente, ele não consegue. E nesse momento, o Finn e a Rey vêm para ajudar. E os 3 juntos conseguem abrir. Dentro do templo, ele acha um espelho e as escrituras do Jedi. E ele lembra que ele sentiu que a chave para trazer o balanço para o universo estava ali dentro. Eles pegam as escrituras e eles tentam começar a traduzir, mas está escrito numa língua estranha. E ele vê aquele espelho e ele começa a refletir, porque ele vê no espelho o Finn e a Rey felizes ali com os livros, tentando identificar e com uma paixão, uma vontade de aprender o caminho da bondade. E aí ele fica refletindo, não precisa falar nada, só foca nele, foca nos 2 felizes lá atrás, e ele vê que ele não falhou, e sim que esses são o futuro do Jedi.
É legal, cara, não tem problema, tu tem que adicionar novos personagens, tu pode até dizer que não teve nenhum até agora, e tu pode dizer que tem essa ameaça, então, juntos agora, eles precisam de um tradutor, mas não se preocupe, nós temos um droid tradutor, eles acham o C3PO aparece ali um pequeno cameo, porque ninguém gosta do C3PO, mas ele tem que ter. E aí ele começa a traduzir esses livros, enquanto eles vão continuar a missão. E agora, os três juntos decidem fazer o que o Luke tentou fazer até agora. Pode aparecer várias cenas dele tentando meditar, tentando achar o Kylo Ren no universo, nenhuma conseguindo. E agora, os três ficam juntos, seguram as mãos, num triângulo da força, e eles meditam juntos ali, e ele consegue identificar o Kylo Ren usando a força dos três combinados. Juntos somos mais fortes. E agora ele vê o que é a Primeira Ordem. Eles estão quase prontos para lançar o seu golpe surpresa, o seu golpe para decapitar a República. O objetivo deles era assassinar os maiores membros da República e eles já estavam em andamento para fazer isso. É uma corrida contra o tempo, onde eles precisam avisar as forças as forças da velha república e se preparar para defender. Nesse momento, o Han Solo e o Luke, movidos por emoção, vão direto para proteger a Leia, enquanto começa a movimentação da Primeira Ordem. Eles vão em pontos específicos e aparece também a frota principal deles. E qual é a arma que tem nessa frota principal? Não é a base matadora de estrela que agora consegue destruir 5 planetas. Cara, não, chega de Estrela da Morte. Eles têm o Executor. O Executor era a nave pessoal do Darth Vader, que muitos acreditavam ter sido destruída, mas ela na verdade sumiu, e agora descobriu-se que ela recebeu upgrades e estava na mão dessa Primeira Ordem. Nenhuma nave poderia enfrentá-la, porque ela tem um canhão, nave contra nave, capaz de destruir facilmente, mesmo naves gigantescas. Então, essa arma super potente iria conseguir vencer qualquer frota combinada da Nova República, mesmo que eles estivessem em menor número. Mas o objetivo não era arriscar, era utilizar primeiro um ataque de subterfúgio e assassinato. Espiões dessa nova ordem iriam começar a matar chefes da República e os nossos heróis estavam numa corrida contra o tempo para conseguir chegar a Leia antes que fosse tarde demais, e a Leia iria ser assassinada pelo próprio filho, o Kylo Ren, o babacão, e a vida dela estava em risco. Eles estavam correndo contra o tempo em alta velocidade, naquela velocidade da luz lá do Star Wars, que é meio fajuta, para tentar resgatar a princesa. E no momento que eles conseguiriam chegar lá, todos os 3 da trilogia principal e os 3 da trilogia atual estariam unidos. Detalhe, o Han Solo e o Poe estariam pilotando a nave juntos, porque os dois são pilotos, e é legal adicionar isso aí, porque toda vez que ele pode pilotar alguma coisa, ele pilota. É interessante, para dizer que ele tem uma personalidade ali diferente, já que ele não no combate ele luta com tiro e coisa assim. Ele é mais parecido com o Han Solo em personalidade, no caso de habilidades, na verdade, mas em personalidade, assim, tipo, ser o lado dela, ser meio neutrona, aí é mais a Rey, porque aí tu cria uma combinação dos personagens originais, e aí tu vê os 3 lado a lado.
ia ser um pouquinho mais interessante e tu iria ter uma cena dos 3 originais se juntando, que ia ser uma coisa linda. Beleza, além disso, falando em originais, se lembra do Lando Calrissian, ele também vai estar aqui na história e o Han Solo, depois de salvar a Leia, vai pedir ajuda a um velho amigo. Eles vão chamar o Lando, porque o Lando, no caso, ele comandou as tropas no final e ele também é no caso, um general aposentado da rebelião. Ele iria ser chamado para fazer parte desse novo ataque contra essa primeira ordem. E aí começa o tiroteio. A primeira ordem começa a assassinar oficiais, espiões começam a puxar uma arma e atirar em senadores pelas costas, estilo a Ordem 66, sabe? Até tu pode dizer ali, uma ordem nova, a ordem, sei lá, a ordem 128, um número aleatório, e eles ou aquele mesmo número do batalhão do Darth Vader lá, se eu não me engano era o 508, né? Qual era o nome? 526? Não lembro, 500 alguma coisa, bem... O mesmo regimento do Darth Vader. Aí eles começam a matar todo mundo e o Kylo Ren recebe ali umas visões do mestre dele, até corta no filme com essas visões, que ele precisa cortar o laço com a família dele, com o seu antigo mestre, para poder ter o mesmo poder que o seu avô tinha. E ele tem visões dele governando a galáxia. Tu sente que ele é ganancioso, que ele quer tudo para ele, que ele não se contenta com menos do que 100%, e ele vai fazer qualquer coisa por poder. O Kylo Ren é do mal, extremamente do mal e cruel. E agora começa então esses agentes da nova ordem, até unidades especiais de infiltração, se infiltrar em naves, em locais, em palácios e começar a matar um monte de gente inocente e os oficiais da nova república, para demonstrar que eles estão aqui para governar, mesmo que essas forças especiais depois são cercadas e mortas, ou às vezes eles se explodem junto com as vítimas, eles são fanáticos, eles estão aqui para vencer, nada é baixo, nenhum golpe é pouco para eles, e eles vão destruir a nova república. Acho que ia ser interessante e até deveria terminar por aqui, nesses momentos de conflito e guerra, refletindo que no próximo episódio tu vai ter uma guerra absurdamente grande. Claro, tu pode adicionar algumas histórias secundárias e umas coisas a mais no meio, mas o conceito geral ia ser esse aqui. E, no caso, durante esse evento, que os nossos heróis estão protegendo a Leia dessas forças da Primeira Ordem, o Kylo Ren e o Han Solo se encontram. O Han Solo persegue ele, porque o Kylo, quando sente que o Luke tá ali, ele percebe que ele não tá forte o suficiente para matar o Luke. Ele meio que duvida da própria capacidade, porque ele é cheio de dúvida e problema de autoconfiança. E como agora as forças da República estão avisadas, os soldados que vieram com ele começam a morrer, e ele decide recuar. E o Han Solo corre atrás dele para tentar conversar com o filho e convencer a parar isso aí, porque o Han Solo acredita que ainda tem bondade dentro do filho. E aí tu pode ter aquela cena dele matando o Han Solo. Eu sei que alguns ficaram muito sentido com isso, mas tu tem que entender, o Harrison Ford é um ator muito caro mesmo. Quanto menos filme com ele, mais barato fica. Então ele vai ter que morrer na história. Não se preocupe, ele recebeu um bom pagamento. É só um filme aqui, calma. Mas pode ter essa cena dele matando o Han Solo, até mostrando que ele é do mal, que ele é extremamente cruel, que ele não tem misericórdia nem com o próprio pai. E aí o Luke começa a mudar de ideia, e ele vê que não tem bondade dentro do Kylo Ren, e não tem como resgatá-lo. Até, no caso, a Rey fala que nós temos que matar esse monstro. Tem que ter essas cenas assim na história, porque eles têm que odiar esse cara. No caso,
a Rey e o Luke. O Finn não, porque o Finn vai representar os Jedi e a bondade ali no final, e o pacifismo dos Jedi. E o Luke, então, decide que o único jeito de proteger aqueles que ele ama, de proteger o universo, infelizmente, é acabar com o Kylo Ren, coisa que ele não conseguiu fazer antes, coisa que ele não quis acreditar, e ele viu ele se moldando naquela pessoa rancorosa, maldosa e faminta por poder, mas ele não teve coragem de impedi-lo, e ele acha que ele deveria fazer algo mais ativo, e que infelizmente o Kylo não queria sair do lado sombrio. Assim, terminaria esse aqui e deixaria um prelúdio pro próximo, onde os nossos heróis vão ter que enfrentar o Kylo Ren. A Marinha, no caso as naves espaciais da Primeira Ordem, começaram a atacar e bombardear planetas da República. E as naves separadas, ou poucas naves, estações de defesa que tinha nesses planetas, não eram páreo para a nave principal da sua marinha, o Executor. Então, agora, a República estava por um fio. Tudo que eles lutaram para conquistar até então podia acabar, e o único jeito era impedir a Nova Ordem. E assim, começamos o terceiro, o Levantar do Skywalker, The Rise of Skywalker. E nesse aqui a gente vê o Lord Sith que está por trás de tudo. O Kylo Ren volta para a nave principal, onde o Lord Sith o parabeniza por ter cortado laços com a sua família. Ele diz, mas eu falhei, porque ele é cheio de dúvida, eu não consegui matá-la, porque ele estava tentando matar a própria mãe também. E o Lord Sith fala, você cresceu muito, meu jovem Padawan, você está ficando cada vez mais forte. E aí ele começa a fazer um papinho ali na cabeça dele, e ele diz, eu governarei a galáxia. E aí o Kylo Ren falou, eu governarei a galáxia. E aí começa a criar meio que uma dúvida aqui, e ele percebe que esse Lord Sith está fraco, machucado, porque ele sobreviveu ao assassinato de alguém maior. No caso, o Palpatine tentou matar os outros, só que esse aqui conseguiu sobreviver, mas ele ficou muito fraco com isso. E o Kylo Ren cortou ele no meio. Tu quer matar ele? Beleza. Aqui então a cena, o Kylo Ren matando o próprio mestre, e ele dizendo, eu governarei a galáxia. E assim, aliás, até uma cena interessante, pode mostrar aqui o Stroke ali dizendo, nós governaremos a galáxia. E aí o Kylo Ren, num surto de ódio, de raiva e coisa, mata ele e diz, nós não, eu governarei. E assim, ele se vê como Darth Vader, ele bota uma máscara e ele obriga todos os generais a obedecê-lo. Ele enforca um tipo que recusa, os outros ficam meio que com medo dele. Então ele vai governar com mão de ferro essa nova ordem. E agora tu cria um vilão maligno, extremamente amedrontador, que vai levar essa nova ordem numa agressão absurda. Até então, eles estavam tentando conquistar os planetas e meio que dar medo na Nova República. Agora ele diz não, destrói o planeta inteiro. Eles começam a matar mulheres, crianças, atirar em todo mundo. E os generais ali que estavam, no caso os comandantes maiores, porque antes eles estavam tentando governar a galáxia, não destruí-la. E eles começam a duvidar e meio que não querer seguir esse líder maligno. Assim, pode começar até aquela história ali de traição dentro do negócio, porque eles veem que ele é muito insano e ele vai levar eles para devastação. Se ele não destruir a nova ordem, tipo atacando sem parar a Nova República, ele vai destruir aqueles que eles estão tentando conquistar. Eles não querem matar pessoas por matar pessoas, eles querem destruir a Nova República e estabelecer o Império,
porque eles acham que o Império era melhor. Eles não estão aqui para matar todo mundo. Então começa a ter essa discordância. Alguns continuam fiéis ao Kylo Ren mais por medo de qualquer outra coisa, mas o comandante principal e a comandante Prisma, que foi o personagem mais, tipo, cara, pense num personagem que podia ser tão legal e não foi nada. Ela vai junto com ele, com aquele oficialzinho meio incompetente ali. E no caso, tu não precisa fazer ele incompetente, não precisa, não tem noção nenhuma fazer ele incompetente. Aliás, pode fazer ele ser um dos mais inteligentes. Só que ele não queria maldade, matar por matar. Ele só queria uma guerra para restabelecer o Império. E agora, os dois juntos vão tentar entrar em contato com a Nova República e meio que derrubar o Kylo Ren, porque ele sozinho não iria conseguir. O Kylo Ren mataria qualquer um no mano a mano, e assim eles contatam o pessoal, os oficiais da Nova República, e começa uma grande batalha, uma batalha espacial para defender os inocentes, e várias naves da República começam a aparecer. A Millennium Falcon vem, pilotada pelo Paul. No caso, o Lando Calrissian vem com a nave do Han Solo junto com o Chewbacca pra meio que mostrar que, tipo, ele é o amigo dele, tipo, vai continuar em luta ali em espírito, e o Chewbacca vai se vingar também da morte do seu amigo e companheiro, e eles vão começar a enfrentar. Claro que pode adicionar mais coisas no meio, mas é só porque aqui, tipo, seria o ápice da história, já tá ficando meio longo, então é melhor correr pra frente. Muito bem, agora começa uma batalha espacial gigantesca, e aquela nave imperial realmente está causando devastação nas naves da República. E o Luke, a Rey e o Finn invadem essa nave com a ajuda daqueles traidores que desligam o campo e as defesas automáticas. Eles conseguem entrar na nave e eles vão até o reator de energia e eles desarmam aquela arma perigosíssima, e depois eles precisam ir até o reator dos escudos para que aquela nave do Darth Vader seja destruída. Nesse caminho, eles enfrentam o Kylo Ren e os seus seguidores. Aí dá tipo uma luta de espada de luz, todo mundo se matando. O Luke e o Kylo se enfrentam para ter aquele duelo épico. O Luke ia derrotar o Kylo, mas ele hesita e ele é ferido novamente, porque ele sempre é ferido em batalha de sabre de luz toda a vida. E aí o Luke perde o equilíbrio, o Finn fica em cima dele e ele impede o Luke de morrer. E enquanto os dois estão lutando, o Kylo Ren fala: você é fraco, você não consegue me derrotar. E de repente a Rey aparece na luta e começa uma luta dos três lados ali, fica um negócio muito insano. E o Finn, ele é tipo, no caso, como eles estão lutando com dois lados, o Kylo Ren usa um ataque de força absurdo e joga o Finn contra uma parede, ele bate a cabeça e fica inconsciente. Ia ser um negócio legal. Aí dá aquele duelo final entre os dois, entre a Rey e o Kylo Ren, porque se tu quer que os dois se enfrentem, beleza. E ele tenta convencer ela a entrar pro lado sombrio, mas a Rey recusa. E durante esse conflito, o Luke consegue usar a força para segurar o braço do Kylo Ren. No que ele segura o braço do Kylo Ren, a Rey corta o braço dele, e agora sem o braço da espada, ele foge. Ela vai matar ele, mas o Luke fala pra não. E o Luke ferido ali também pode morrer se tu quer que o Luke morra, mas do mesmo jeito que o Obi-Wan, só desaparecendo, e que o Yoda. No caso, o Kylo Ren foge, a Rey e o Finn vêm para tentar ajudar o Luke, que tá ferido, e o Luke fala para eles: não se preocupem comigo, eu estarei sempre com vocês, eu tenho orgulho de vocês, continuem sempre no caminho da luz e que a força esteja com vocês. E o Luke desaparece. Agora o Finn e a Rey vão até o reator de escudo, desativam e a nave é destruída. Depois disso, eles perseguem o Kylo Ren para um duelo final, e nesse duelo final, ele ferido, eles o derrotam novamente, né? Claro, porque tipo, ele tá ferido, ele tá só com uma mão.
eles conseguem derrubar, e a Rey resiste à tentação do lado sombrio, porque ele fala, não, nós podemos governar a galáxia, você e eu, você não tem nada, você pode ser rica, poderosa, todas as coisas que ele tenta fazer com ela. Só que aí ela lembra do Luke, ela vê o fim, e ela fala, eu já tenho tudo que eu preciso. Como é que eu vou te explicar? O verdadeiro tesouro são os amigos que fazemos pelo caminho. Linda moral, não tô brincando, não precisa terminar desse jeito, mas eu acredito que pode acabar com os dois derrotando o Kylo Ren. Eles cortam a outra mão dele, eles o prendem e ele vai ser levado à justiça no caso da República, onde ele vai ser condenado a ser congelado, igual Han Solo foi naquele anterior. Ele vai ser criogenado e preso para a eternidade. Já que tu não pode matar, tu pode prender, porque ele é muito perigoso para ser mantido livre. E ia ser um final diferente, ia ser um final um pouquinho mais, acho que menos épico, tipo, se tu quisesse matar ele, talvez a Rey matasse ele. Mas eu acho mais legal, tipo, como eles querem mostrar que eles são do bem, que eles não querem cometer os mesmos erros do passado. Eles vão apenas prender ele para sempre. Acho que ia ser um negócio interessante e uma coisa diferente. Achei legal, achei massa. Ou até talvez, tipo, no planeta dos Jedi, ele não pudesse usar a força do lado sombrio, soltar ele lá. Tem vários jeitos, mas não acho que deveria matar ele. Acho que deveria prender ele, para ele aprender os seus erros e ter eternidade para pensar no que fez. E, enquanto isso, lá fora, tu poderia adicionar uma batalha épica de espaçonaves, que tu tá vendo Star Wars, tu quer ver uma batalha épica de espaçonaves, e aí no fim dessa batalha épica, os nossos heróis saindo daquela nave do Darth Vader, eles vão destruir aquela nave gigantesca e as outras naves menores vão começar a fugir, porque a Primeira Ordem sempre teve em desvantagem, sempre teve em menor número, por isso eles agiam na surdina e eles estavam usando essa super arma como meio que uma carta trunfo para derrotar a Marinha da República, mostrando que a República pode também lutar e demonstrando que eles vão fazer o possível para manter a paz no universo. Acho que ia ser uma coisa mais bonita. Tudo bem, o Luke e o Han Solo vão se ir, mas a Leia vai continuar, a República vai permanecer e a paz no universo, querendo ou não, vai persistir. E o final, sinceramente, eu acho que deveria ter uma cena mais ou menos assim. Acho que esse aqui seria o final mais épico possível, porque aí tu meio que faz uma lembrança do final do Star Wars original. Os três heróis aqui que entraram na nave, devastaram e derrotaram o Kylo Ren, recebendo uma medalha e sendo saudados de pé pelos soldados ali, os oficiais da República que ainda viveram, e eles vão receber uma grande condecoração, um momento de felicidade, otimismo e que se manter firme no caminho da luz não é errado. Por maior o desafio, vale a pena no final. E me diz aí o que você achou, o que você faria diferente, o que você poderia adicionar. Ah, e aquela personagem lá tipo, que só aparece para ser um negócio romântico pro fim, não acho necessário, acho extremamente desnecessário. Acho que é Rose o nome dela, não precisa, zero necessidade dela na história. Então é isso. Tudo de bom, meus amigos, vejo vocês na próxima e que a força esteja com você.